Olá, como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Eduardo da Radiestesia Sensitiva e hoje nós vamos dando seguimento aos vídeos que nós estamos fazendo, falando a respeito de radiestesia, falando um pouquinho a respeito da técnica, como funciona. Hoje nós vamos falar de uma ferramenta bastante importante na radiestesia que se chama testemunho. O que é o testemunho? Para que serve o testemunho? Então, para falar sobre esse assunto, eu vou me utilizar daquele assunto que nós já comentamos no vídeo anterior, que é o conceito do emaranhamento quântico, né? Para entender testemunho, a gente precisa entender um pouquinho melhor este conceito de emaranhamento quântico. Então, como a própria conceituação do emaranhamento quântico já diz, cada vez que eu me conecto, que eu penso ou eu me conecto com alguma coisa, eu passo a me confundir com essa coisa. As minhas características elas se tornam muito similares a essa coisa, a ponto tal de não se saber mais quem sou eu e quem é a coisa. Ou seja, quem é o objeto que está aqui e o objeto que entrou nessa ressonância, que entrou nesse emaranhamento. Então a radiestesia e o testemunho ele vai funcionar neste conceito. Eu tenho que ter alguma ferramenta que conecte com o objeto que está sendo estudado, que está sendo tratado, para que eu consiga trabalhar nesse objeto, não obrigatoriamente onde ele está, mas sim a nível mais subatômico, né? Vou dar um exemplo. Quem é reikiano, muitas pessoas que se interessam por radiestesia também são reikianos, né, pelo que a gente vê. Quando a gente está fazendo o curso de reiki, existe uma técnica que é o reiki à distância, né? E aqui já falando sobre emaranhamento e testemunho, né? O reiki à distância, a gente pega, digamos, uma almofada e pensa na pessoa e vai emitir o reiki à distância. Então a gente pensa na pessoa e começa a emitir nessa almofada como se, imaginando os chakras da pessoa, nós começamos a emitir e fazendo harmonização aqui. Por ressonância e por emaranhamento quântico, essa pessoa vai receber o reiki onde ela estiver. Então a almofada, nesse exemplo, ela está servindo como um testemunho, né? É uma forma de conectar a frequência do objeto ou da pessoa a este objeto aqui, e tudo que eu fizer aqui por ressonância vai acontecer lá. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês, digamos que a gente pegue um boneco como esses daqui, né? Esse aqui é um boneco desses que se usa para acupuntura e eu pegue alguma coisa que vá nomear esse boneco. Digamos que eu pegue, por exemplo, um post-it, né? E eu coloque o nome da pessoa aqui, né? No momento que eu coloco o nome da pessoa aqui, eu estou fazendo o emaranhamento quântico. Isso daqui passa a ser a pessoa. É o conceito empiricamente do voodoo, né? Na verdade, ele tem por trás dessa parte empírica do voodoo, existe uma conceituação científica, né? Dentro desse conceito, dentro desse estudo científico que se chama emaranhamento quântico. Então, tudo que eu fizer aqui, como esse boneco está emaranhado com a pessoa ou com o objeto, enfim, tudo que eu fizer aqui, ele vai ocorrer lá. Qualquer ação que eu fizer, se eu colocar um gráfico, se eu colocar uma pedra, se eu colocar alguma coisa que vibre, que tenha frequência, por ressonância e através do emaranhamento quântico, ele vai receber lá essa informação, né? Então, como é que nós utilizamos de uma forma prática, dentro da nossa técnica, o testemunho, né? Existem várias pessoas que falam a respeito de testemunho, que tem que ser alguma coisa física, enfim, né? Ou um fio de cabelo, ou um pedaço de unha, ou alguma coisa assim, né? O que nós entendemos, estudando a física quântica e a mecânica quântica, é que você não precisa de um objeto físico, né? Porque se você for analisar qualquer objeto físico, em última análise, ele é uma informação, ele é uma onda, ele é uma frequência. Antes de haver o colapso da função de onda, lá no vácuo quântico, essa informação ela era uma onda. No momento que existe o observador, e isso a gente pode se remeter ao entendimento do experimento da fenda dupla, né, que basicamente ele trata disso, o observador é que colapsa a função de onda e cria a realidade. Então, a partir do momento em que esse observador
colapsa essa função de onda, está criada essa realidade. Ou seja, nós não precisamos acessar obrigatoriamente algo físico da pessoa para acessar a energia dela. A gente, seguindo o conceito do emaranhamento quântico, se a gente conectar com a pessoa, se a gente pensar na pessoa, ou se a gente escrever num papelzinho o nome da pessoa ou várias outras formas, a gente já está fazendo ou já está acontecendo esse emaranhamento quântico. Então tudo que eu fizer aqui se reflete lá. Também o Hermes Trismegisto, os conceitos herméticos falam a esse respeito, né? Uma das leis herméticas é a lei de ressonância. Então quando eu entro em ressonância, uma frequência entra em ressonância com a outra, elas conseguem interagir, né? E também tem um conceito de que o que está em cima está embaixo, ou seja, se eu crio um universo, ele é similar a outro universo que está numa oitava acima e assim sucessivamente, né? Então, o conceito do testemunho é basicamente isso. É uma ferramenta que nós utilizamos na radiestesia, que a gente pode fazer atendimentos à distância, podemos fazer atendimento com a pessoa presente. Aliás, esse é um vídeo que eu gostaria de gravar também a esse respeito. Se é possível fazer atendimento à distância, que é uma pergunta que a gente recebe aqui no canal, enfim, né? Tá bom, pessoal? Então por hoje seria isso. E deixe seus comentários aí se tiverem alguma dúvida a esse respeito, ou se vocês quiserem que a gente grave outro tipo de vídeo, outros assuntos, deixe o seu comentário, dá o seu joinha aí e é isso aí. Então até o próximo vídeo, tá bom? Até mais.